Deus exorta com falsos ensinamentos, falsas doutrinas, falsos profetas. Então hoje a gente vê muitas coisas, muitas pessoas manipulando, falando suas próprias interpretações da Escritura. E quando a gente medita nas Escrituras, quando a gente estuda as Escrituras, o Espírito Santo ele traz uma clareza para a gente. Ele traz uma interpretação e um discernimento dele a respeito do que Deus quer falar conosco ali na palavra. Então, sempre quando eu sou nascida e criada na igreja, eu passei por muitas EBDs na minha vida e aprendi muita coisa, mas constantemente eu preciso estudar teologia. Então, eu estou terminando agora um curso de teologia online que eu comecei há 2 anos atrás. Então, eu gosto de estar estudando, porque quando eu escuto algo que não está na palavra de Deus, eu sei discernir que isso não está escrito. Não é isso que Deus quer falar. Isso é uma interpretação humana, uma interpretação pessoal. E a gente precisa ter muita atenção com isso. E principalmente sobre a doutrina do Espírito Santo. A doutrina do Espírito Santo, ela é muito grande. Hoje eu vou resumir ela. Na verdade, eu vou dividir. Então, eu vou falar sobre o Espírito Santo como pessoa, a interação dele com a gente e um pouco a escatologia, a missão dele escatológica. Mas ainda falta a gente falar que numa próxima EBD eu vou falar sobre o fruto do Espírito, os dons do Espírito, né? E também um pouquinho sobre os dons, um pouquinho sobre o batismo do Espírito. Eu vou dar uma resumida no batismo do Espírito hoje, mas ele tem mais o assunto, né? O tema tem mais coisas para se aprofundar, que aí num outro momento a gente consegue falar com mais clareza. E eu também vou falar sobre o selo. Então, vou falar sobre a pessoa do Espírito Santo, a interação com a gente, um pouquinho da missão escatológica do Espírito Santo e o selo do Espírito Santo. E a gente vai ler muito a Bíblia, então pode já pegar a Bíblia aí, porque a gente vai entender nas Escrituras. Ah, tá. Eu falo muito rápido, porque eu não sou professora que nem minha mãe, então a minha velocidade é 1.5, 2.0, entendeu? Eu não tenho essa didática para dar aula, então é só o Espírito Santo mesmo. É bom porque na igreja a gente tem a ajuda do Espírito Santo. A gente não precisa fazer por nós mesmos. Então o Espírito Santo nos ajuda. Vou até pegar minha água aqui para ficar tomando. Se eu estiver falando rápido, a minha mãe vai ficar ali atrás falando, olha aí, você está falando rápido. Então vamos começar. Vou só fazer uma oração. Senhor, obrigada por essa manhã, Pai. Oh Deus, agora nos conduz aqui, Senhor, ao meditarmos na Sua palavra, Senhor. Tudo que o Senhor deseja falar, deseja revelar no nosso coração, que a gente receba nessa manhã. Que a gente receba uma porção do Senhor. Que a gente receba essa revelação do Senhor para nós. É o desejo, é a vontade do seu coração. Que os seus filhos e filhas conheçam o Senhor. Conheçam a sua vontade. Conheçam tudo que o Senhor está fazendo. Mesmo que a gente veja parcialmente, mas que a gente coopere para que a gente faça parte do que o Senhor está fazendo. Nessa manhã, muito obrigada. Em nome de Jesus, amém. Então a gente vai começar. O Espírito Santo, meu pai já falou aqui em outra aula sobre a Trindade. Então, Deus, o Espírito Santo e Jesus. E ele faz parte da Trindade e ele é uma pessoa. Assim como Deus é uma pessoa, o Espírito Santo também é uma pessoa. Então, o meu pai também já deve ter falado sobre os atributos de Deus. E os atributos, existem 4 atributos incomunicáveis de Deus que estão relacionados à pessoa do Espírito Santo. Então, os atributos, o que são os atributos incomunicáveis? Vou só resumir. Meu pai já deu aqui, com certeza. São aqueles que a gente não consegue entender pela nossa natureza humana. Então, é algo exclusivamente de Deus. Por exemplo, a onisciência. Ninguém que consegue entender com plenitude o que é onisciência, que é ter todo o conhecimento, sondar mentes e corações. A gente não consegue entender isso. Então, isso é um atributo incomunicável de Deus. Não é comunicável. O que é comunicável a gente consegue entender, né, e receber. Então, o Espírito Santo, ele é onisciente. Em 1 Coríntios 2, 10, vamos ver. Pai, tem uma Bíblia aí para me emprestar? Que eu acabei de esquecer. Na verdade, eu ia usar o meu celular ali, deixei embaixo. Eu vou abrir junto. Se bem que... Nossa, aí, chique, mano. Isso aqui é outra de manhã também. Então, vamos lá.
1 Coríntios 2, 10 e 11. Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito. Porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Então, o Espírito de Deus, ele é onisciente. Ele a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Ele é o Espírito de Deus. O único que sonda mente e coração de Deus é o Espírito de Deus. Então, ele é onisciente. Onipresente, lá em Salmos 139, 9. Onipresente significa que ele está em todo lugar, em todos os lugares. Salmos 139, 9. Pode pedir alguém para ler. Se alguém quiser, a minha mãe falou que é bem Se participativa. tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Então, se subir as asas da alvorada, morar na extremidade do mar, então qualquer lugar, seja tão longe, seja perto, ali ele está. O Espírito Santo está. Então, ele é onipresente. Agora, a onipotência, ele é todo poderoso. O Espírito Santo é todo poderoso. Então, Lucas 1,35. Lucas 1,35. Se alguém abrir, pode ler também pra gente. Lucas 1,35. respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com as suas sombras. Por isso, também, e entre santo que há de nascer, será chamado Filho de Deus. Então, o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Ele é todo poderoso. E diz, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo. Então, está relacionado ao Espírito Santo, o poder do Altíssimo. Ele é todo poderoso. Atos 10, 38. No final. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém. Como Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e poder. Então, mais uma testificação de que o Espírito Santo é todo poderoso. Lucas 4, 14. Eu vou ler aqui só para ir mais rápido. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Então, Jesus voltou pelo poder do Espírito. Mais uma testificação da onipotência de Deus. E por último, Romanos 15, 19. Caraca, abri certinho aqui, meu Deus. 15, 19 diz: pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Então também testifica a onipotência de Deus. E eu falei três atributos incomunicáveis. Pode perguntar, irmão. Pode. Só para eu entender aqui, porque eu tinha até aqui um pouco das anotações, você já começou a falar. Aí tu entrou no 1 Coríntios capítulo 2, né? E eu separei 3 coisas aqui que tu já começou a falar em cima desse dono do Espírito, né? Aí eu te faço uma pergunta. Até mesmo aí você relatou a respeito dos falsos profetas, né? E acabou de ler agora na Bíblia que o próprio Deus deu os dons do Espírito a Jesus. Aí eu te pergunto, a gente tem visto muitos falsos profetas aí que eles se dizem ter o dom do Espírito Santo, né? E você até falou aí, foi uma coisa assim que eu quero chegar a
a esse alcance, de poder discernir realmente as pessoas que estão em espírito. Tem muita gente que está pregando a palavra de Deus, né? E elas não estão relacionadas, é o que você falou, elas não estão relacionadas em nada daquilo que a Bíblia diz. Aí eu te pergunto, o inimigo também ele tem poder para dar dom de mansidão, dom de sabedoria, essas coisas, até porque ele ofereceu um dom para a gente. O propósito do diabo é matar, roubar e destruir. Então ele não vai. Eu lembro até de um pastor que falou assim: uma pessoa perguntou, pastor, eu senti no coração de orar por alguém, mas será que eu estou sentindo do meu coração ou é realmente o Espírito Santo? Aí o pastor virou e falou assim: querida, o diabo não vai pedir para você orar para ninguém, porque a tua oração ela vai ser poderosa. Você vai orar com fé pelaquela pessoa. Você não vai orar coisas ruins por aquela pessoa. Você vai orar com fé. Você vai orar, ainda vai terminar no nome de Jesus, pode? E outra coisa, irmão, não vem me dizer que aonde está a presença de Deus, o diabo ele consegue. Não consegue, não é possível. Exatamente. O diabo ele tem o propósito de trazer engano. Então ele consegue, por exemplo, algo que é bíblico. Jesus, ele nos concedeu liberdade. Ele vai tentar te confundir para que você não acredite que você vive essa liberdade. Então, é trazer esse engano, distorção do que... E ele fez isso com Jesus lá no deserto. Então, você tem autoridade, os anjos vão te socorrer. E não, ele distorceu o que é verdade, trouxe engano. Então, ele não vai trazer uma falsa paz, ele vai trazer essa distorção do que parece ser bom, mas não é. Ela quer falar ali também. Mediante o que a Dalva falou, eu vi uma vez um ex-satanista, ele se converteu. Irmãos, e ele conta no livro dele, que ele já tinha entrado em várias igrejas durante o culto e atrapalhado o culto de várias igrejas. Até o dia que ele entrou numa igreja, ele não conseguiu atrapalhar, porque o poder de Deus era muito. É por isso, irmãos, que a gente não pode entrar de qualquer jeito nesse lugar. A gente tem que entrar cheio do Espírito Santo aqui, porque se entrar o mal, não vai prevalecer aqui. Não vai. Amém. Pra gente continuar, senão a gente fica... Tudo bem. Você falou que assim, né, que a gente vai viajar na vida. Então podemos se dizer também que lá no paraíso ele usou essa falsa doutrina para confundir Adão e Eva. Ele distorceu. Você não conhece tudo. Você acha que você conhece, mas se você provar desse fruto, você vai conhecer tudo. Você vai conhecer o que você ainda não conhece. Então ele distorceu de algo que Deus falou. Agora o próximo é Hebreus 9,14. Então eu falei de 3 atributos incomunicáveis, que é a onisciência, onipresença e onipotência. O último é eternidade. O Espírito Santo é eterno, assim como Deus é. Hebreus 9,14. Diz lá: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purifica nossa consciência de atos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Então ele chama até o Espírito eterno. Então é um caráter do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo. Então o próximo passo a gente entender a divindade do Espírito Santo. A gente entendeu que ele é uma pessoa. Então, para ele ser caracterizado uma pessoa, ele é o quê? Ele tem sentimentos, emoções e razão, pensamentos, né? Conhecimento. Então, a gente falou que... Igual a gente. Para ele se relacionar com a gente vai ver que tem as escrituras que o Espírito Santo se entristece. Para alguém se entristecer, ela tem que ter sentimentos. Se ela tem sentimentos, ela é uma pessoa. Se ela sonda mentes e corações, ela entende a mente do Senhor também. Ela tem a razão, a mente. Então, o Espírito Santo tem a mente, conhecimento. Porque, deixa eu só preencher isso daí. Às vezes a gente faz uma analogia de sentimentos de Deus com o nosso sentimento. Nosso sentimento é um, a nossa mente é outra. A Bíblia fala de mente e coração. Então a gente não pode fazer essa analogia de pensar, porque imagina, Deus é um ser pensável, amém? Então se ele é uma pessoa,
E a Bíblia fala que nós podemos entristecer o Espírito Santo, é porque ele tem um sentimento, só que é diferente do nosso. Amém? Essa é a grandeza de Deus, porque ele é tão perfeito que ele criou a gente para a gente poder se relacionar com ele. E para isso, ele teve que ter esses atributos também, essa pessoalidade. Senão a gente ia se relacionar com uma força do além, com um Deus com uma energia. Então, para ele se tornar pessoa, não uma energia, uma força, ele tem que ter essas 3 características. Um raciocínio, sentimentos e emoções e vontade. Deus age com a razão ou com sentimentos? Não, é difícil falar como Deus age, porque a gente não tem a plenitude do conhecimento de Deus como o Espírito Santo, ele sabe, ele é o Espírito do próprio Deus. Mas a gente vai falar sobre a vontade de Deus. E quando a gente entende a vontade dele, a gente entende qual é o propósito, o que ele faz, o que não faz parte da vontade e desejo dele, que é Deus, ele não pode ir contra ele. Por isso que a gente estuda os atributos, o caráter de Deus, porque a gente sabe que Deus não mente. A gente sabe que coisas do pecado, que a nossa visão distorcida por causa do pecado, nos faz confundir. E tem pessoas que, por não estudarem o caráter de Deus, elas acham que Deus aceita coisas ou faz coisas que não faz, porque não é do caráter de Deus. Então, Deus não pode mentir. Deus não muda, ele é imutável. Então são várias características do caráter dele. Deus, respondendo a resposta dele aqui, Deus age com as 4 coisas que ela falou. Com a sabedoria, que a sabedoria engloba a onisciência, a onipotência e a onipresença. Amém. Então, voltando ali na pessoalidade de Jesus, do Espírito Santo, ele tem a capacidade de ter mente, raciocínio e emoções. Vamos ver lá em Romanos 8, 27, essa parte. Então, tudo que a gente fala aqui é biblicamente, por isso que eu estou trazendo esses versículos bíblicos, para vocês verem que é comprovado na Bíblia, testifica isso. Não é algo que a gente estuda da nossa própria mente. Então, em Romanos 8, 27... diz, e aquele que sonda o nosso coração conhece a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, ele sonda o nosso coração e conhece a mente do Espírito. O Espírito Santo, ele tem essa capacidade de raciocínio, de mente, de conhecimento. E o próximo é a vontade. 1 Coríntios 12, 11. 1 Coríntios 12, 11. E já até falou nesse, de acordo com a vontade de Deus. Então, Deus, ele tem uma vontade e o Espírito Santo também. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele as distribui a cada um como quer. Irmão, os dons. Os dons do Espírito não é eu querer que eu vou conseguir. O Espírito Santo, ele distribui conforme ele quer. Você está falando a gente está aula com o pastor João aqui, Aí está falando dos propósitos de Deus, que Deus já conhece as coisas. Há um pastor que eu estudo aqui, que ele falou que assim, nós não temos que perguntar, por quê? Mas para quê? Aí a gente vem para a escola que assim, porque assim, eu falo, Senhor, para que eu passei por isso tudo? Aí a gente fica vendo, Deus conhece o propósito de tudo, E ele nos castiga, ele faz de tudo, aí a gente vai lá no livro de Salmos, Senhor me castigou severamente para a minha vida. E hoje a gente está aqui ouvindo a palavra de Deus, de tudo aquilo que a gente faz, Você falando uma verdade, E no estudo desse a gente viaja a Bíblia, porque eu falei para o pastor que eu estou sem Bíblia ali em casa, e às vezes eu abro a Bíblia, sério, eu não entendo nada, eu fico pensando, pastor, a semana toda, pastor, eu não entendi isso, pastor, eu não entendi isso. Aí, sério, eu falei aqui na igreja aqui semana passada, tem pessoas que pensam que eu já estou há anos na igreja. Eu tenho 4 meses de igreja. Eu nunca ouvi entre a igreja para congregar a igreja nenhuma, mas acreditei nesse pastor que pregou para mim. Entendeu? Então eu estou assim, eu estou curioso e sabia o que era a palavra de Deus. Então às vezes eu fui para cá, tem pessoas que pensam que eu estou na igreja há 2 anos, 3 anos. Eu falo, não, eu tenho 4 meses de igreja. Mas é isso mesmo, é melhor você ter essa fome de conhecer no Senhor o que você está buscando nele, do que você ouvir coisas de pessoas e acreditar nelas. Então, você ouviu a palavra do pastor, mas você está indo lá na fonte,
Senhor, me revela isso aqui. Isso que é o importante. Irmão, só uma palhinha aqui. A função do Espírito Santo na nossa vida é trazer direção também para nós. Você está adiantando? Tá, desculpa. Quer vir aqui em cima? Ainda estou no começo. Então a gente já entendeu a vontade do Espírito Santo, né? Agora, em Efésios 4:30, a gente vai ver os sentimentos do Espírito Santo. Efésios 4:30 mostra pra gente que o Espírito Santo também tem emoções. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Abre para mim também em Tiago 4:5. Tiago 4:5. Então, não entristeçamos o Espírito Santo se entristece, ele tem emoções. Tiago 4:5 diz: ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar entre nós tem fortes ciúmes? A gente vai entender que uma das missões do propósito do Espírito Santo é fomentar o relacionamento da noiva e do noivo. Então, quando o apóstolo Paulo, se eu não me engano, diz que cuidado com a amizade do mundo, com o mundo, porque o mundo vai tentar te seduzir e te tirar do foco da noiva. Então, quando ele diz que tem fortes ciúmes, o Espírito Santo é esse ciúme, é de quem está tirando a noiva do noivo, porque o propósito dele é fomentar esse amor até que seja consumado no dia da redenção, até Jesus voltar. Então, os ciúmes que o Espírito Santo tem é exatamente em relação a isso. A amizade que o apóstolo Paulo diz com o mundo é essa sedução, é de tirar, até eu acho que na origem da palavra, com profundidade, é parecida com adultério. É para você entender que é forte essa sedução do mundo tentando te roubar da noiva. Essa linguagem de casamento. A Bíblia é tão incrível que você consegue entender realmente o propósito das palavras, que a gente estava até conversando, né, tia? Tem um objetivo, então uma raiz forte que significa realmente adultério, porque tem essa linguagem de casamento. E o próximo, então eu falei, né, das emoções, a gente já entendeu que o Espírito Santo ele tem uma pessoalidade, ele é uma pessoa. Agora, quando a gente fala da divindade do Espírito Santo, então a gente falou que ele é uma pessoa, agora ele é um ser divino. Então, como Jesus ele tem a sua humanidade e ele tem a sua divindade, a gente comprova biblicamente que o Espírito Santo também tem a sua divindade. Mesmo que pareça ser óbvio pra gente, né? Porque se Deus é um ser divino, o Espírito Santo também. Mas vamos comprovar que o Espírito Santo é um ser divino. Só que ele tem a sua divindade vista na palavra de Deus com vários nomes. Então você pode perceber que na Bíblia tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, o Espírito de Cristo, o Espírito de Jesus Cristo e o Espírito do Eterno. Eu tenho algumas passagens, depois eu posso compartilhar, porque senão a gente vai ficar muito tempo só mostrando cada um, o Espírito de Jesus, o Espírito... Mas tem algumas principais que a gente vai ver aqui agora. Abre para mim em Mateus 12:32. Então, a gente vai entender aqui a dignidade do próprio Deus que revela a divindade do Espírito Santo nesse versículo. Mateus 12:32. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Aqui a gente consegue entender a profundidade da divindade do Espírito Santo. Se o Filho do Homem, que é Jesus, se você for contra ele, é menos pior do que... Porque eu acho isso incrível na Trindade, na Bíblia, tem níveis de autoridade. A gente tem que entender isso. Jesus tem um nível de autoridade, a gente vê isso quando ele passa aqui na Terra, ele é o Filho de Deus, e o Espírito Santo também tem um nível de autoridade, de divindade, de dignidade em relação a Deus. Então a Bíblia aqui é clara dizendo que não será perdoado quem for contra o Espírito Santo. Mas já vai abrindo aí para mim Atos 1:2. Desculpa essa Nada. Eu estive aqui na escola né? E pela Trindade, tanto Deus, Espírito Santo e Jesus é uma só pessoa.
Sim, eles têm operações diferentes. Eles têm missões, né, vontades diferentes, mas eles são pessoas em um só. Tanto é que eles estão juntos. Você vai ver que Jesus, ele vai ser batizado nas águas, ele vai ter o batismo do Espírito Santo com o aparecimento da pomba, e ele vai ter a voz de Deus. Então eles não fazem nada separados. Tanto é que o Espírito Santo, na redenção que eu falei, ele vai ter uma ação. Se a gente acha que o Espírito Santo ficou com Deus, não. Deus, ele vai resgatar, ele vai nos restaurar tudo, mas a ação, o poder é do Espírito Santo. Ele que vai fazer. Então existe uma divisão também na Trindade, porque porém, né, foi até dado na aula aqui, que Jesus, ele veio como homem, né? E a gente não tem relato de Espírito Santo como um homem carnal aqui na Terra. Aí, pra Tanto gente... é que eu não estou falando a humanidade do Espírito Santo. Estou falando a pessoalidade do Espírito Santo. Humanidade é outra coisa. Humanidade, Jesus se tornou homem, carne, né, e habitou aqui na Terra. O Espírito Santo não. Ele era 100% homem e 100% Ele era 100% homem e 100% Deus. E eu não estou falando de uma divisão da Trindade. Não. Como eu falei, eles são juntos, eles vão operar juntos. Por exemplo, a gente tem países aí que eles falam mal de Jesus, né? Eles, até as pessoas que, né, como foi dito aqui na aula anterior, até as pessoas que querem seguir os passos de Jesus, eles são, como é que se diz, até mortos, né? E para mim fica difícil, porque assim, eu acho que se eu estiver falando mal de Jesus, eu estou também falando mal do Espírito Santo. Aí, para mim fica difícil entender isso. Fale mal de Jesus, mas não fale mal do Espírito Santo. É porque para você chegar até o ponto de falar do Espírito Santo, é algo bem mais complexo. Eu acho que é esse o objetivo que ele quis dizer com o versículo. Mas ele quis só testificar realmente a divindade do Espírito Santo. E outra coisa aqui, irmão. O que acontece? Nós nos relacionamos com Deus. Quem faz? Jesus, ele está à destra, amém? Então ele deixou o Espírito Santo para a gente, aqui, para nós nos relacionarmos com Deus, não é isso? O que ele diz é o seguinte, isso é o meu entendimento, né? Eu tenho um relacionamento contigo, e aí eu te abandono, não quero mais, aí não vai ter perdão, porque eu me afastei de você, não vai ter mais conexão, não, assim, você não consegue ter conexão com Jesus se você não tem um relacionamento com o Espírito Santo. A gente vai até falar sobre isso agora, que agora é o ponto da comunhão com o Espírito Santo. Esse é um ponto muito importante para a gente entender como igreja. Até porque eu acredito que esse versículo que eu mostrei, não, por isso que eu falei que é um nível de profundidade maior, porque ele não estava querendo dizer para quem não é crente. Porque quem para não é crente não acredita nem em Jesus nem no Espírito Santo. Então, para você ir contra o Espírito Santo, mas e o contra aqui, eu acredito também que seja a vontade. A gente vai estudar isso aqui agora, da gente resistir, da gente ir contra a vontade do Espírito Santo. Aí é o relacionamento que meu pai está falando. Quanto mais intimidade a gente tem com o Espírito Santo, mais a gente vai conhecer a vontade dele e obedecer a ele, e fazer, ser guiado por ele. Mas quando a gente não vai se distanciando, a gente pode ir contra a vontade do Espírito Santo. Então, a comunhão com o Espírito Santo em 2 Coríntios 13:13. Então, ele é uma pessoa, a gente vê que a gente vai ver que ele é o consolador e é o nosso ajudador também. Então, ele tem um propósito na nossa comunhão, interação com ele, de nos guiar, de nos consolar, de nos aconselhar, de interceder por nós. Então, ele tem um papel de comunhão, interação e relacionamento com a gente. 2 Coríntios 13:13. Se alguém já abriu, pode ler também. Pode passar. Às vezes é o 14, dependendo da tradução. Bota no 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. A comunhão do Espírito Santo. Então a gente precisa ter comunhão com o Espírito Santo. O apóstolo já está falando isso por aí. E em João 16:13.
João 16:13. Eu vou falar também um pouquinho mais pra frente sobre eu falei que o Espírito Santo ele é uma pessoa e ele vai habitar dentro de nós. E aí a gente vai ter essa comunhão com ele, porque ele habita dentro de nós. Eu vou explicar um pouco sobre isso mais pra frente. Então só estou abordando essa comunhão primeiramente para dizer como detalhar o Espírito Santo. Então já falei, ele é uma pessoa, ele é divino, é a divindade dele, e ele se relaciona com o homem, comunhão com o homem, dentro de nós, por causa da nova aliança que Jesus deixou para nós. Então, quando, porém, o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Então, ele os guiará, ele é o nosso guia, ele falará apenas o que ouvir, ou seja, ele nos aconselhará. Esse poder realmente, ele vai vir sobre nós. Então o Espírito Santo ele age sobre nós com poder, trazendo a vontade de Deus, para que a gente faça a vontade de Deus, seja guiados e também com o entendimento do que é a vontade de Deus, ser aconselhados. Então por isso que a intimidade, a comunhão com o Espírito Santo, o relacionamento é normal. A gente quando ora, a gente vai perguntar: Senhor, qual é a sua vontade? Espírito Santo, me dá um entendimento, o que eu preciso saber, qual é a decisão que eu preciso tomar. Essa intimidade com ele que ele vai revelando. Então não é uma força que aparece só no mover aqui na igreja e vai fluindo. Não, é a comunhão com o Espírito Santo, diariamente, gradual o nosso relacionamento com Deus, porque eles são 3 em 1. Então, quando eu me relaciono com o Espírito Santo, eu estou me relacionando com o próprio Deus, estou me relacionando com Jesus. Essa é a questão da Trindade mesmo. E eu li João 16:13. O Espírito Santo, ele nos ajuda, ele é nosso ajudador. Lá em Romanos 8:26. Romanos 8:26. Da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, quem é a gente orando sem pedir a ajuda do Espírito Santo para nos ensinar como orar ou para nos revelar a vontade de Deus? Não tem como. Então, a gente, quando se relaciona com ele tá dentro da gente para nos ligar. Porque quando o homem pecou, a gente foi desligado espiritualmente do Pai, de Deus. Então quando Jesus ele morre e ele ressuscita, ele traz essa restauração, essa comunhão novamente com Deus, ele religa isso. A gente agora consegue se relacionar com o Pai, com o Espírito Santo e com Jesus, através da oração, intimamente com ele. Então o Espírito Santo, ele é o Espírito do próprio Deus dentro de nós, que intercede por nós com o Pai e nos revela a vontade do Pai no nosso espírito. Então não são emoções nossas que vão revelar a vontade de Deus. Às vezes a gente pode chorar aqui na presença de Deus, às vezes eu não choro na presença de Deus, isso não quer dizer que eu não senti a presença do Espírito Santo ou o Espírito Santo falando comigo, porque são só emoções. O Espírito Santo, ele toca no nosso espírito, no nosso homem interior, que a palavra diz. Então o relacionamento do homem interior, do nosso espírito com Deus, através do Espírito Santo. É o Espírito do próprio Deus. A festa de Pentecostes, quando eles estavam na cadeia do Espírito Santo, eles começaram a falar em língua, tem relacionamento desse versículo também, A gente vai ver o derramar do Espírito e a gente vai ver o batismo do Espírito com as línguas também. E agora é muito importante também a ação do Espírito Santo aqui. João 16:8. O Espírito Santo é ele quem convence. Não adianta. Convence ao arrependimento. Eu posso falar de Jesus para uma pessoa. Você tem umas palavras eloquentes, mas a pessoa só vai se arrepender e aceitar Jesus como Senhor e Salvador pela ajuda do Espírito Santo. Não é a minha força, não é as minhas palavras bonitas e não é por ela mesma. Tem os dois lados. Eu acho isso lindo do livre-arbítrio que Deus nos deu, é que nunca o Espírito Santo vai fazer as coisas sozinho. A gente vai ver que a gente precisa buscar, a gente precisa fazer a nossa parte. Então o Espírito Santo, ele não vai te convencer sozinho se você não entendeu o arrependimento. Uma coisa que eu até aprendi com a minha mãe,
libertação, se a pessoa não quiser ser liberta, ela não vai ser liberta. Então, a palavra por si só não vai fazer, o Espírito Santo não vai fazer um trabalho sozinho. Ela precisa entender que ela deseja ser livre. Então, quando a palavra de Jesus, ele fala com a mulher, ele dá essa palavra, ela crê. A gente vê que as pessoas que passaram por eles creram. É isso, eu creio. E aí a operação do Espírito Santo trazendo liberdade, trazendo cura. A gente vai ver que a operação do Espírito Santo são sinais e maravilhas, são poder de Deus. Desculpa, tá perguntando. Eu falei, pastor, estou com o caderno lá com 11 perguntas. Eu não vou fazer as 11 perguntas. Aqui não está, se eu conseguir responder também. Não, mas você entrou no assunto aí. Verdade, eu só fico curioso mesmo. Aí eu vou te fazer então uma pergunta. Como o Espírito Santo habita em nossos corpos, assim que a gente possa dizer que o Espírito Santo está dentro de mim? Como é que eu vou falar ainda, tá chegando. E isso diverge um pouco doutrinariamente. Então a gente teve aqui no século XIX para o XX, o movimento pentecostal trouxe uma percepção dessa parte, e tem um lado mais da reforma, né? Algo mais... Como é que é mesmo? Agora eu esqueci o termo. Mas, os reformadores, eles têm um pensamento diferente dessa experiência com o Espírito Santo. Acham que é depois de eu aceitar Jesus, eu já recebo o Espírito Santo ali. E tem outro movimento, eu vou explicar, que não, tem uma segunda experiência com o Espírito Santo. E aí ele habita em você. Eu vou explicar isso melhor. Mas é interessante para a gente entender as doutrinas. Não tem certo ou errado. A gente vai entender no final, com o selo do Espírito Santo, que não tem certo. Não é essa a questão. A questão é você caminhar com o Espírito Santo todo dia. Se a pessoa recebeu o Espírito Santo depois, ou ali no momento que ela aceitou Jesus, ela pode se desviar no caminho e não ir para a glória no final. Ambas. Então a questão da doutrina mesmo é uma questão só de pensamento e interpretação da Bíblia. Mas o objetivo, o que Deus está querendo dizer é: caminhe em comunhão com o Espírito Santo até a redenção. Não se desvie, é isso. Faça a vontade dele, não resista a ele, não seja contra ele, que aí você vai perseverar até o final. É isso. E 2 Coríntios, eu falei, né, que você abriu, eu falei, quem convence, não, né? João 16:8. Não abriu, não. João 16:8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quem convence não é a gente, não é uma pessoa, é o Espírito Santo. Em 2 Coríntios 4:14. 2 Coríntios 4:14. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele com vocês. Então, quem ressuscitou o poder de Deus para ressuscitar Jesus, né, para trazer da morte para a vida, e lá pegar a chave do inferno, foi o poder de Deus, que é o Espírito Santo. E é o mesmo que vai ressuscitar a gente no dia da redenção. Então é o mesmo que o poder de Deus que vai nos glorificar no final de tudo, que vai restaurar tudo. Então esse vai ser o papel do Espírito Santo no final, no dia da redenção. O Espírito Santo produz fé em nós. Romanos 8:14. Eu não sei se eu já li esse, mas eu acho que pode abrir. É Romanos 8:14. Porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, o nosso papel é ser guiado pelo Espírito de Deus, ser conduzido por Ele. Então, o papel dele é nos conduzir, é nos guiar. É um dos que eu falei, né? Além de consolar, além de trazer conhecimento, conselho, nos aconselhar. Esse é o papel nosso. Como eu falei, não adianta, o Espírito Santo não vai fazer sozinho. Ele não vai nos aconselhar, ele não vai nos consolar, ele não vai nos guiar sozinho. A gente precisa fazer a nossa parte, sendo guiados pelo Espírito Santo. Obedecer à vontade dele. Alex, eu lembro uma vez, uma vizinha minha queria me bater. Não esqueço disso nunca. E na hora que eu saí do portão, eu falei assim: Nelson, se ela vier me bater, não separa.
Nelson, se ela vier me bater, não separa. Porque se você separar, vão dizer que a gente juntou ela. Olha, eu já fui pensando lá na frente. Quando eu saí, a mãe dela virou para ela e falou assim, você quer ir lá bater nela? Então vai, abriu o portão e deixou ela vir. Quando eu vi ela chegando perto de mim, só que eu sou maior do que ela, eu lembro que eu olhei pro céu e falei assim, bato ou não bato? Porque era uma razão. Eu fazia por mim, eu fazia por Deus. Eu só escutei aquela voz, não bate. Eu botei as duas mãos para trás. Ela me meteu uma surra. Quando eu cheguei na delegacia para dar parte dela, ela falou assim, o escrivão virou para mim e falou assim, por que você não bateu nela? Eu falei, porque eu não queria briga e porque Deus disse que não era para me fazer. Então é onde você tem que ser. As pessoas acham, mas isso aí é ser muito espiritual. Não, eu não sou espiritual. Mas quando você pergunta para o Espírito Santo e quando você se deixa ser levado pelo Espírito Santo, gente, é audível. Ele fala com você audivelmente, mas é você que tem que querer ouvir o que o Espírito Santo de Deus tem para falar. Porque se você não ouvir aquilo que o Espírito Santo fala, você fala assim, não, isso é coisa da minha cabeça. Não, eu vou bater sim, porque eu sou humana, eu tenho carne, eu vou bater. Mas não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Não são as coisas da minha carne, mas sim as a lei do Espírito, exatamente. E a lei do Espírito, eu vou até falar também, é ela que vai, porque a nossa carne milita contra o Espírito, então é o Espírito Santo que vai nos encorajar para a gente viver a lei do Espírito. A gente ser guiado pelo Espírito e não pela carne, e não pelas nossas próprias vontades. A vontade da tia Marilene era bater na mulher, obviamente. Mas eu não sou guiada pela minha vontade, pela minha emoção. Sou guiada pelo Espírito Santo. E é o Espírito Santo que vai me ajudar nisso. Então, o fruto do Espírito é essa transformação do Espírito Santo em nós que vai gerar um fruto. Vai gerar um fruto de domínio próprio, de paciência, de mansidão. E as pessoas, é algo tão espiritual mesmo, a lei do Espírito, você ser guiado pelo Espírito, é espiritual, porque as pessoas não entendem. Como numa situação dessa, o racional, todo mundo faria tal coisa. Você não fez isso, você foi injustiçada. Mas não é essa. Não. Nós somos chamados para sermos pacificadores. Não é para trazer contenda, trazer brigas, trazer discussões. E se o Espírito Santo falou para não fazer, não ir, não falar tal coisa. Eu lembro a minha mãe também. Rapidinho, eu vou deixar a irmã falar. O fulano estava precisando de muita ajuda. Minha mãe ajudando. Aí teve uma situação que ela falou assim, cara, o Espírito Santo falou para eu não ajudar. Por quê? Ele ia fazer outra coisa. Ele não queria que eu, vendo aquela necessidade, ajudasse naquela hora, daquela maneira. Ele queria trabalhar na vida daquela pessoa, conforme a vontade dele, e da maneira que ele queria. Então, o irmãozinho está precisando, eu com as minhas emoções de generosidade, de solidariedade, que minha mãe sempre foi assim, eu vou fazer isso. Mas será que é a vontade do Espírito Santo é fazer isso? E ele falou com ela depois. Então, ser guiado pelo Espírito Santo dessa maneira. E exatamente, Deus, ele permite a gente ser testado. Porque do jeito que aconteceu com ela, comigo já foi o inverso. E era mulher de pastor, hein? Não foi um ímpio, não. Foi uma mulher de pastor. Só que a mulher era só a misericórdia de Deus, tá? E aí ela, eu não vou nem contar que vai ser muito longo, então deixa para depois. Entendeu? Aconteceu comigo. Só que ela mentiu, tanto na delegacia, ela foi até a delegacia. Então foi com mentira ainda, mentiu. Aí, mas logo que a gente chegou, a delegada falou assim, vocês são cristãos? Eu falei, somos. Aí daí, depois, no final, ela veio me pedir um perdão. Tá entendendo? É o Espírito Santo que convence também as pessoas do pecado. Não é a gente que com os nossos próprios atos vai fazer a pessoa se convencer de que ela errou, de que ela pecou. O próximo ponto são os dons do Espírito. 1 Coríntios 12, 11. Do 11 ao 31. 1 Coríntios 12. Eu vou só resumir, porque realmente tem muita coisa para falar do dom do Espírito. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. Ele as distribui
a cada um como quer. Então a gente vê a vontade do Espírito Santo. Ele tem uma vontade, então como ele quer. E ele que realiza, né, distribui. 12. Ora, como o corpo é somente um, mas tem muitos membros, todos os membros do corpo, embora sejam muitos, são um só corpo, assim também é Cristo. 13. Pois também todos nós fomos batizados em um único Espírito, para constituir um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, a todos foi dado de beber de um só Espírito. Então aqui mostra o batismo do Espírito Santo também, né? A importância do Espírito em nós como unidade. Portanto, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Pode passar. Se o pé disser porque senão sua mão não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser porque não sou um olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Pode passar. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a audição? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs a cada um dos membros no corpo segundo a vontade dele. Então mostra também a vontade dele. Cada um aqui na igreja tem um dom, tem algo que Deus colocou em você, porque é a vontade dele, é o propósito dele com a sua vida. Então, eu uso como exemplo, né, eu talvez não receberia visitantes tão bem quanto a irmã Dalva, porque ela tem um dom específico de acolhimento, de alegria, de receber alguém. É um dom específico, no ministério de louvor, de adoração, é um dom específico. Não falo tão bem, então é Deus que deu esse dom, e Ele opera a vontade dele. Às vezes a gente tá, ou num domingo, ou no nosso trabalho, acontece alguma coisa, pessoas, nossa, você está tão diferente, você fez algo diferente numa situação, cara, o Espírito Santo em nós, ele pode agir conforme a vontade dele em cada momento e situação que a gente vive. Pode passar. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Cada um tem uma função diferente. 20. Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. É até igual o irmão Paulo. Você acabou de chegar na igreja tem 4 meses. A irmã aqui tem 20 anos. Eu não posso chegar, não preciso de você. Eu preciso de você. Eu preciso de você para me encorajar a voltar ao primeiro amor, que eu tô fria. Eu preciso de você com essa mesma fé ativa que você acabou de se converter para ir lá fora evangelizar. Eu preciso. Então, um precisa do outro. E você precisa de mim para você andar aqui de acordo com as escrituras. Eu te ensinar o que eu já experimentei há 20 anos. Então, um precisa do outro. Esse é o objetivo da unidade do corpo. Próximo. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Eles não são indispensáveis. Os membros do corpo que consideramos menos honrosos, tratamos com especial honra. Deus, a palavra de Deus, o coração de Deus, ele é totalmente contrário ao nosso orgulho, pecado em nós. Porque a gente vai pensar assim, eu vou honrar o pastor. O pastor merece honra. O irmão na porta não merece honra. É isso que o nosso orgulho, porque é autoridade. O mendigo que está ali na porta não merece honra. É autoridade. E a palavra de Deus é o contrário. Então, é sempre o patamar de Jesus, é sempre acima. Eu falo, você quer carregar a cruz e caminhar com Jesus? Vai ter que se negar. Não adianta. Isso dentro de você vai falar alto, mas você vai ter que negar. Pode voltar ali rapidinho que eu não terminei. Igualmente, os membros que não são indecorosos são tratados com decoro especial. Pode passar. Já os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Deus, no entanto, estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros cuidem igualmente um dos outros. Esse é o propósito do corpo. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiro os apóstolos, segundo os profetas, terceiro os mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar,
os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração, os que falam em diversas línguas. Isso que eu falei antes, os dons que Deus colocou, né, os ofícios em cada um. Então tem o mestre, tem o pastor, tem aquele que... eu até lembro uma vez uma irmãzinha na igreja, nossa, você ora bem, você gosta de orar? Eu falei, Deus colocou em mim um dom de intercessão, eu vou orar. Se alguém precisar de oração ali na rua, eu vou ser a primeira a orar por alguém. Porque eu sinto um chamado de Deus, além do nosso chamado universal como igreja de oração, isso tem. Mas tem algo, a gente percebe dentro de nós um desejo, algo que o Espírito Santo toca, vai fazer isso. Você faz com alegria, você quer fazer porque foi esse dom que Ele colocou em você. Amém. Para finalizar, acho que é o último. Não, é o 30. São todos os apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, têm todos os dons de realizar milagres? Tem todos os dons de curar, todos falam em línguas, todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Posso agora mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Aí o que eu entendi, assim, que eu estava vendo, volta ali. A palavra busquem. O Espírito Santo, aqui não poderia não existir essa palavra busquem. O Espírito Santo poderia te dar. Faz. Já botei você faz. Não. Ele pede, a nossa cooperação com Ele é essa testificação. Busca, me pede, eu dou, mas você tem que me buscar, você tem que me pedir. Bota o próximo, eu acho, que é o da profecia, o 32. Não, enfim, aí tem um outro que é busquem os melhores dons, o dom da profecia. Mas ele fala pra gente buscar, pra gente ir, né? Pedir ao Espírito Santo. O anterior, né? Busquem com dedicação os melhores. Posso agora mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Passo agora, né? E aí, em Timóteo 4,14, Paulo fala isso para Timóteo. 1 Timóteo 4,14. Agora é uma parte muito boa, assim, para a gente entender. Não negligencie o dom que foi dado a vocês por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Então, essa ativação do Espírito Santo, eu estou falando, tem dons, né, de dons nossos mesmos, de características nossas, e tem os dons espirituais. A gente estava falando ali de dons espirituais, ofícios ministeriais, os dons do Espírito. Esses dons, ele fala aqui que são dados, aí é um momento de experiência mesmo com o Espírito Santo. Você vai buscar no Espírito Santo. Então aqui nesse caso, o pastor, alguém vai orar por você por imposição de mãos e você vai receber esse dom. Pode ser dessa forma ou não. Pode ser você sozinho buscando o Espírito Santo e ele derramar sobre você esse dom, conforme a vontade dele. Por isso que a própria Bíblia relata que a nossa luta não é contra a carne, é contra o Espírito. Porque às vezes o nosso corpo quer fazer uma coisa, né, mas o Espírito quer fazer outra. Exatamente. E aí ele fala, né, não negligencie o dom que foi dado por vocês. Por quê? Por que ele fala não negligencie o dom que foi dado a vocês? Porque tem muita gente que recebeu o dom espiritual, é o que eu estou falando, e parou de fazer a vontade de Deus, parou de ser guiado pelo Espírito Santo. Exatamente. A gente vê dentro da igreja pessoas assim, sendo guiadas pela carne. Elas não obedecem mais à voz do Espírito Santo. Elas não obedecem, elas estão indo contra a vontade do Espírito Santo, aquele versículo que a gente leu. Então por isso que ele diz, não negligencie o dom que foi dado a vocês, por imposição de mãos. Isso tudo volta naquilo que você começou a falar, né? A respeito dos falsos profetas. Exatamente, que eu comecei a falar aqui. E agora a gente vai ver como a gente limita o Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios 12, 11. Não, 1 Coríntios 12, onde foi que a gente leu? Atos 7, 5. Reações limitadoras do Espírito Santo pelo homem. Então, como a gente limita o Espírito Santo. Atos 7, 5. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele, depois dele e seus descendentes possuiriam a terra, embora... Não, acho que isso aí não é isso. Bota Efésios 4:30.
Esse também é um versículo, eu botei 2, eu coloquei esse Atos 7, 5, só que eu devo ter trocado, ou talvez seja 5, 7, não sei, troquei. E mais esse. Esse também é uma forma, quando a gente entristece o Espírito Santo, é porque a gente está limitando a vontade dele na nossa vida. Então a gente não está fazendo a vontade dele, é uma forma de limitar a ação dele na nossa vida. Lá em Hebreus 10, 29, a gente vai falar sobre esse relacionamento que eu falei do Espírito Santo, em fomentar a noiva e o noivo. Hebreus 10, 29. Nossa, estão muito rápidos. Quanto mais severo o castigo julgam vocês merecer, aquele que pisou o Filho do Homem considerou profano o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Insultou o Espírito da graça? Não é esse. Muito bom. Vamos para o selo. Eu realmente troquei aqui os versículos, não é esse. Mas esse é como eu falei antes, né? A missão do Espírito Santo é realmente fomentar o relacionamento da noiva e do noivo. É aquele versículo que eu falei, não façam amizades com o mundo. É esse versículo. Do Espírito Santo, exatamente. Agora vamos para o final, selo do Espírito Santo, Efésios 1, 13 e 14. Aí que vai chegar a questão da doutrina. Oi? Pode falar, irmão Paulo. Só voltando aí nesse capítulo 4 de Efésios, né, que a palavra de Deus diz assim lá no capítulo 5. Né, Efésios 4, 30. Efésios 4, 30. Que fala sobre o Espírito Santo de Deus. Ela acabou de falar aí. Não faça com que o Espírito Santo de Deus fique triste por você. Pois o Espírito é a marca da propriedade de Deus colocada em você. Né? Exatamente. Que é a garantia de que um dia você será libertado do pecado. Aí eu te pergunto, a gente está falando dessas coisas todas e tem um estudo aqui que eu até comentei isso com o pastor, porque para Deus não tem pecadinho nem pecadão. Tudo é pecado. Eu fico assim, meu Deus, não tem tudo isso. Né? E quando se fala, não deixe que o Espírito Santo de Deus se afaste de você, né? Assim, a gente eu não considero um pecador toda hora, mas eu estou toda hora pedindo a Deus para me perdoar. Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa. Existe uma limitação para isso? Não, pecado é pecado. E a gente vive no corpo de pecado. Então a gente vai pecar. Se eu virar aqui e falar pra você que eu não peco, que o pastor não peca, a gente está mentindo. Eu acho o seguinte, a Bíblia, de repente ele pode até procurar aí, tem o seguinte: não extinguais o Espírito Santo. O que é extinção? O corpo de bombeiro, ele vai apagar um fogo, ele pega a água e vai e extingue o fogo, ele apaga o fogo. Então, tem esse texto, né, esse versículo, ele fala, olha, não extinguai. Então ele está relacionado a você extinguir o fogo do Espírito Santo na tua vida, com as tuas condutas erradas. Então hoje você pode estar pleno, cheio, não apaguem o Espírito. Outras traduções, não extinguem o Espírito. Quanto menos relacionamento com ele, mais você vai extinguir ele. Até o ponto de você apostatar da sua fé. É por isso que muitas pessoas começam bem, são batizadas, têm os dons do Espírito Santo, que é a outra, que nem a Alexa falou ali, são funções, são, né, para cargos de repente ministeriais, enfim. Só que nessa caminhada, ela vai declinando, a pessoa vai declinando de uma tal maneira que ela vai apagando, vai sufocando o Espírito Santo, até extinguir, e aí depois vai para o mundo. Acabou. E a palavra diz que a gente foi selado, né? Esse versículo que o irmão Paulo leu ali, selados pelo Espírito Santo. Para quê? Então, Efésios 1, 13 diz: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo, com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então, o papel ali do Espírito Santo, quando a gente conhece a Jesus, a gente foi selado, vai ser como realmente uma garantia
E lá no dia da redenção, essa garantia, né, a gente foi selado ali, está valendo até esse dia. Então, o poder de Deus através do Espírito Santo é esse selo, essa marca. Agora vocês foram redimidos. Agora vocês foram restaurados, né? Vocês foram reconciliados com o Pai. E essa é a marca, o Espírito Santo, o Espírito de Deus em vocês que eu estou dando, selando vocês até o dia da redenção. Até vocês viverem eternamente comigo. João 14, 17. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês, né? Que Jesus estava falando, ainda não tinha descido, estava prometendo ainda o Espírito Santo, mas então ele vai viver em vocês, o Espírito Santo habita em nós e vai viver com a gente. Então ele vai habitar dentro de nós para que a gente viva todos os dias com ele, com o Espírito do próprio Deus em nós. Romanos 8, 9. Romanos 8, 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não pertence a Cristo. Esse é um ponto importante. As pessoas podem dizer que acreditam em Deus e não terem sido ainda seladas e marcadas, não receberem o Espírito Santo. Essa é a parte da doutrina que eu ia falar, né, um pouco depois. Então, quando ele diz, se o Espírito de Deus habita em vocês, aí vocês estão agora na lei do Espírito. Vocês não estão na lei da carne. Vocês vão militar ali contra a lei da carne, mas vocês estão debaixo da lei do Espírito. Então, é o Espírito que vai guiar vocês. 2 Coríntios 21 e 22. Será que... 22? É isso mesmo. 1, 21, 22, é isso mesmo. Ora, é Deus quem faz em nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito no nosso coração como garantia. Esse é um dos meus versículos favoritos da Bíblia, porque realmente mostra, né, o que Deus fez por nós. Ele colocou o Espírito dele no nosso coração como garantia do que há de vir. Nos selou como propriedade. Vocês estavam lá distantes de mim, do Pai. Agora eu adotei vocês, né? Que a gente faz parte, né, dos gentios, dos que não são, né, dos judeus. Deus agora, a nova aliança, ela inclui, né, todos. E eu resgatei vocês e eu selei vocês como minha propriedade. Agora a gente é considerado filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. 2 Coríntios 13, 13. Pode ir para o 14. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito. Eu já tinha falado exatamente sobre a comunhão do Espírito Santo. Eu coloquei a mais então esse. Então agora a gente vai falar sobre essa questão a gente tem a primeira experiência com Jesus, né? A gente aceitou Jesus, conheceu Jesus ali e aceitou Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então nós nos arrependemos dos nossos pecados e nós cremos que Jesus morreu na cruz por nós, nos salvou, né? E ali naquele momento a gente, o quê? Nós somos agora filhos de Deus. Nós nascemos de novo, né? Nós ali professamos a nossa fé em Jesus Cristo. Amém. E aí, aqui na Bíblia, a gente vê muito claro isso em alguns exemplos ali, que os discípulos, os apóstolos, eles tiveram uma segunda experiência com o Espírito. Eles tiveram uma segunda experiência com o Espírito Santo. Então, ali naquele momento, quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo habita em nós, mas como uma ativação de poder, vamos dizer assim, a gente tem uma segunda experiência de batismo
com o Espírito. Então a gente tem a primeira de salvação, de receber Jesus e o Espírito Santo morar em nós, mas a gente só vai conseguir agora ser guiado pelo Espírito Santo tendo essa segunda experiência. E a gente vê exemplos dessa experiência aqui na Bíblia. Vamos lá em João 20, 22. Depois de dizer isso, soprou sobre eles e disse, Jesus, tá? Essa parte aqui é Jesus. Recebam o Espírito Santo. Então, Jesus soprou e ainda falou, recebam o Espírito Santo. Guardem isso. Atos 1, 4 e 5. Atos 1, 4 e 5 foi depois disso, tá? Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Se Jesus soprou e disse, recebeu o Espírito Santo, e depois falou para eles ficarem, que a promessa ainda ia vir. Por que esse momento? Porque ia ter uma experiência, uma segunda experiência com o batismo do Espírito Santo. Eles seriam tocados pelo Espírito Santo. Então a gente vê a testificação disso. Eles tiveram o primeiro momento ali com Jesus de receberem o sopro, receberem o Espírito Santo, mas vai ter esse segundo momento que eles vão receber a segunda experiência com o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. Que é lá, esse aí foi Atos 1, 4, vai para o 5. Pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentre poucos dias. E isso é interessante a gente ver que não há ordem. Eu preciso, para eu ser batizado com o Espírito Santo, eu preciso ser batizado com água primeiro. Tem exemplos que a gente vai ler aqui agora, que a ordem foi contrária. A gente vê a importância do batismo com o Espírito Santo. Atos 1:8, que é o versículo-chave do empoderamento do Espírito Santo em nós, é o versículo em 8 de Atos 1. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, o Espírito Santo, o Espírito de poder, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Para você ser testemunha de Jesus, viver na terra, servindo a Jesus, com sinais e maravilhas, orando com fé, os dons, você precisa receber o Espírito Santo, ser batizado. Receber o Espírito Santo você recebe, como eu falei, no primeiro momento, mas você precisa ser batizado com o Espírito Santo. E Atos 10, 44 a 48. Depois que a gente é batizado pelo Espírito Santo de Deus, Deus vai começando dando a revelação, né? E você ser guiado pelo Espírito. A transformação do Espírito Santo, da lei do Espírito em você. Enquanto Pedro ainda falava essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Então ali foi um batismo do Espírito Santo naquelas pessoas que estavam ali. Os crentes que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, ficaram admirados que o dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre os gentios. Até o 48, isso. Pois os ouviram falar em línguas e exaltar a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles foram batizados antes do batismo da água, com o batismo do Espírito. É o que eu falei da ordem. Eles receberam o Espírito Santo como nós. E ele comprova que esse batismo foi realmente a marca de receber o Espírito Santo, né, no interior deles. Como realmente fosse ali, né, uma ativação de poder mesmo. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, depois pediram a Pedro que ficassem com eles por alguns dias. Ali provavelmente, né, para ensinar as palavras de Jesus, para fortalecer eles e para serem batizados também depois na água. Eu acho que eu fui enquadrado dentro desse versículo aí, porque eu estava enterrado, aí quando o rapaz falou, quer se batizar? Eu falei, claro que eu quero. Aí eu falei, não aconteceu nada, só tomei um caldo. Né?
só tomando caldo. Só tomando um E banho. eu só fui sentir realmente a vontade de ler Bíblia, por exemplo, porque eu falei assim, eu tenho que sair daqui, mas eu tenho que seguir. Depois que eu botei dentro da minha mente que eu tinha que seguir Jesus, né? As coisas mudaram, eu sinto que está tudo diferente. Essa experiência com o Espírito Santo que você tem depois. Você realmente só vai sentir ali o Espírito Santo em você caminhar depois dessa experiência. Talvez aqui não levantar na mão no culto, você aceitando a Jesus, você vai receber Jesus como seu Senhor e Salvador, mas você ainda vai precisar dessa experiência com o Espírito Santo. Então ele aceitou pela emoção, né? Exatamente, às vezes foi não teve um sincero ainda arrependimento, porque a salvação é isso, né? A palavra de arrependei-vos, né? A gente tem que ter esse arrependimento para receber. Não é só eu falar, Senhor, eu te aceito na minha vida e é isso, acabou. Já pensou hoje a pregação de Paulo? Arrependei-vos, raça de víbora. Hoje não ficaria um na igreja. A pregação de Paulo é tipo, bem, Jesus está voltando, é Apocalipse. São os cristãos do mimimi. Exatamente. E agora lá em Atos 19, 5, 6. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, ouvindo isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Aqui também mostra, né, essa experiência com o Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo. Atos 8, 14 ao 16. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram por aqueles que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Apenas levantaram a mão para se converter, mas ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Então a gente vê esses exemplos aqui nesses versículos, dessa experiência com o Espírito Santo, de receber o Espírito Santo, de orar pedindo o Espírito Santo, né, com outras pessoas, em posição de mãos. E só eu já falei tudo agora para a gente encerrar, né? A gente falou aqui muito tudo sobre o Espírito Santo. Eu não pincelei muito sobre esses dons do Espírito Santo, cada dom, se a gente pode falar em um outro momento, e sobre o fruto do Espírito. Mas eu dei uma pincelada sobre eles e também falei sobre o batismo do Espírito Santo. Também tem mais coisa para falar, mas eu dei uma pincelada. E principalmente sobre essa... Ainda falta tu falar dos outros espíritos também, né? Que ela falou Os dons. Os dons do Espírito, isso. Eu li aqui alguns, né, mas não entrei em detalhes. Mas assim, o importante hoje com esse nosso estudo aqui bíblico juntos é essa comunhão com o Espírito Santo. A gente de fato aceitou Jesus, recebeu o Espírito Santo, teve essa experiência com Ele e a gente seguir sendo transformados por Ele, né? A lei do Espírito na nossa vida. E a gente, só para terminar sobre o propósito final também do Espírito Santo, a gente vê que o Espírito Santo, vocês repararam que eu não falei isso no começo, ele participou da criação. Aonde estava o Espírito Santo no começo de tudo? Lá no princípio Deus criou o céu e a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito é o próprio fôlego de Deus, do modo que o universo foi criado não apenas com a palavra de Deus, mas é o fôlego dessa palavra. Pode-se dizer, então, que o Espírito é o poder criativo de criar de Deus. Então, o que a gente estava falando da Trindade, Deus ele não faz nada sem o Espírito Santo, sem Jesus. Tem as ações, ali, as cooperações diferentes, então o poder, a ação do Espírito, ela vai vir da palavra de Deus, né, da boca de Deus, mas ela vai ser um poder ali, uma ação. Em Salmos 33:6 diz, 33:6, os céus foram feitos pela palavra do Senhor, e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Gênesis 2:7, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou-lhe as narinas
o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então a gente se tornou alma vivente, seres vivos, por causa do sopro do Espírito Santo, do fôlego da vida em nós. O Espírito Santo, ele estava presente na criação. Essa conclusão que eu quero dizer. Ele estava presente na criação, ele continua presente na sustentação, na sustentação da criação com a gente, com a palavra de Deus, e ele vai estar presente na redenção, no final dos tempos. Então, o Espírito Santo, ele não sai de cena. Quando a gente estava falando da Trindade, ele continua. Ele está sustentando todas as coisas com a palavra de Deus. E só sai se a gente abandonar, né? Exatamente. E o último versículo, Hebreus 1:3 diz: Ele é o esplendor da sua glória e a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, a testificação do que eu acabei de falar, de estar sustentando todas as coisas com a palavra de Deus, é quem? O Espírito de Deus, o Espírito Santo. E eu já tinha lido antes que a redenção, ele nos selou como garantia no dia da redenção. Então, lá na frente, ele também ele é o poder de Deus que vai operar em restauração e redenção de todas as coisas. Como? Isaías 65:17. Pois crio novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, nem serão mais recordadas. Por isso, aqueles que se tornaram participantes do Espírito Santo nesta era estão provando de fato os poderes da era vindoura. Esse é o propósito do Espírito Santo em nós, para que a gente, mas eu vou viver o poder de Deus lá na glória. Não. O selo e a garantia do Espírito Santo em nós hoje é para que a gente viva aqui na terra com Ele, para que a gente ore pelo enfermo e ele seja curado, para que a gente viva uma vida praticando a fé que a gente crê em Jesus. E é tão incrível que Ele dá esse poder através do Espírito Santo, o Espírito de Deus em nós, para a gente viver isso. Você sozinho não consegue. Então, o poder do Deus. Gente, assim, eu fico surpresa, porque como o poder de Deus em nós. Põe o versículo de Isaías 65 que você falou aí na... Isaías 65:17. É muito profundo, Tipo, como nós que pecamos diariamente, como nós que às vezes a gente quer ficar sozinho, a gente não quer obedecer o Espírito Santo, porque realmente, eu vi um pastor pregando uma vez lá na minha igreja, a nossa alma o tempo todo, ela não quer nada que relacione a Deus, nada. Pra gente vai ser muito melhor ver um Netflix, pra gente vai ser muito melhor ficar no celular, pra gente vai ser muito melhor eu não falar com meu vizinho, eu não falar com ninguém, porque é isso que a nossa alma quer, é isso que o pecado em nós deseja. Só que ao mesmo tempo o Espírito Santo, o Espírito do próprio Deus em nós, fala: comigo você consegue, eu quero que você faça comigo. Eu desejo, qual é a vontade do Espírito Santo? A vontade dele é operar em nós, é operar a vontade de Deus em nós, é viver os sinais e maravilhas hoje. O que aconteceu lá em Atos, o povo reunido num cenáculo e recebendo o Espírito Santo, ele quer que aconteça hoje. A próxima aula que eu queria dar aqui também é sobre os avivamentos. Na história, o movimento pentecostal, como eu falei antes, vieram de avivamentos, homens e mulheres que se reuniram para orar, começaram a se arrepender genuinamente, porque como é que é um avivamento? Ele vem com arrependimento, e o Espírito Santo, quando vê isso e está dentro de nós, ele não vai deixar isso passar, ele vai se mover nessa situação, e aí algo vai, o avivamento, ele vai vir para fora, ele vai tocar pessoas, ele vai derramar o Espírito Santo, as pessoas vão falar em línguas, as pessoas vão ser curadas, é um dom de salvação, as pessoas vão se convertendo, e nesses exemplos de avivamento que na história da igreja que a gente vê, como a pessoa se converteu, o Espírito Santo convenceu naquele momento. Não foi a gente, não tem como explicar, foi o Espírito Santo. E é isso que ele quer, essa vontade dele para hoje. Aconteceu na década de 90 lá nos Estados Unidos, mas ele quer que aconteça no Brasil também, em vários lugares do mundo.
E Deus, na história dos avivamentos na igreja, já aconteceram 6 avivamentos. Ainda tem um último avivamento para acontecer, até Jesus voltar, que muitos teólogos dizem. Pode falar, irmã. A profundidade é tão grande, mas tão grande. Quem criou Deus? Então, como surgiu Deus? Deus já era na criação. Aí, a gente nunca vai ter a resposta. Já tem a resposta. Deus já era eterno antes de tudo. Mas é muito, mas muito profundo. Esse é o caráter dele, o atributo dele incomunicável. Do céu, a perfeição de tudo, né? Irmãos, eu vou orar para a gente encerrar. Foi uma bênção estar com vocês hoje, falar um pouquinho sobre o Espírito Santo. Vai voltar, né? Vamos falar sobre o restante, depois sobre os avivamentos também. Mostrar para vocês um pouco sobre os avivamentos na história da igreja. As perguntas vão ficar para o pastor, você não tem que ver. Vocês deixam as perguntas para o pastor.